Sejam bem-vindos ao canal A Nova Máquina do Tempo, o canal que discute filosofia, política, ciência. E no bloco hoje nós temos que discutir sobre uma coisa que está sendo altamente discutida atualmente, que é a execução da vereadora Marielle Franco. Mas o que me interessa em especial são as reações a essa execução. Porque o caso do assassinato em si ele está em investigação, nós não sabemos todos os detalhes ainda, é uma coisa que ainda está sendo investigada. É claro que essa investigação nós temos que ficar muito de olho, porque com a possibilidade de ser um crime político e uma pessoa ter sido silenciada pelas ideias, essa possibilidade eu diria até que me parece provável, mas nós não sabemos, é uma investigação que tem que ser vista com muito cuidado. Mas o que me surpreende negativamente são muitas das reações que nós estamos vendo. E eu vou falar de algumas delas. A primeira delas que eu gostaria de falar é da desembargadora Marília de Castro Neves Vieira. Ela disse em uma mensagem de Facebook que Marielle, a vereadora, estaria engajada com criminosos e teria sido eleita pelo Comando Vermelho. E ela agora está sendo investigada pela Comissão Nacional de Justiça, o CNJ. Bem, por que ela dizer isso não é algo que... E ela tentou se esconder inicialmente dizendo que eu estava apenas colocando minha opinião como cidadã. Por que dizer isso não está protegido pela liberdade de expressão? Porque ela está atacando uma pessoa com supostos fatos que não tem nenhuma comprovação. Se ela tivesse evidências ou provas que Marielle tivesse sido apoiada pelo Comando Vermelho e trouxesse essas provas, ela poderia dizer isso e não poderia ser acusada de absolutamente nada, porque ela estaria apenas apresentando evidências. Mas ao dizer isso sem apresentar provas, quando você afirma algo, o ônus de provar é seu. Quando é que o ônus de provar não entra em questão? Quando você está falando de ideias ou de percepções subjetivas. Por exemplo, se ela tivesse dito algo grosseiro, como, sei lá, eu acho Marielle feia, essa é a opinião dela, não tem problema. Ou se ela tivesse dito algo sobre a ideologia de Marielle, que claramente ela não gosta, e se ela tivesse dito algo como Marielle representa uma ideologia odiosa, horrorosa, uma ideologia que leva a autoritarismos como a União Soviética e tal, e ela quisesse despejar todo tipo de ódio que você possa imaginar em relação à ideologia de Marielle, seria um timing deselegante? Seria algo que talvez pessoas como eu e você achassem que isso depõe fortemente contra o caráter dela, já que ela escolheu esse momento para fazer essas críticas, todas essas coisas, mas ela não estaria sendo processada, porque isso seria a opinião dela sobre as ideologias de Marielle, que isso é absolutamente tranquilo. Ideias, nenhuma ideia está acima de ser discutida, de ser criticada. Nenhuma percepção subjetiva sobre outras pessoas pode ser criticada. Mas o que você não pode fazer é acusar uma pessoa de estar ligada ao crime organizado sem evidências. Aí você está entrando em calúnia, que é um crime. E foi exatamente o que essa desembargadora cometeu. E ela precisa ser investigada e enfim, eu inclusive me posicionaria favorável a uma punição. Não sei o tamanho da punição, não trabalho na área de direito, mas sem dúvida nenhuma ela cometeu um crime. Foi falar de crime, ela acabou cometendo um crime. Né? Pois é. Mas um outro episódio que também é extremamente complicado aconteceu na igreja de Ipanema. O padre Mário de França Miranda, de 81 anos, era um senhor de idade, ele foi interrompido e xingado por dois homens enquanto ele celebrava uma missa em uma igreja de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, quando ele citou a morte de Marielle Franco. E ele tinha citado também Martin Luther King, Jesus, pessoas que foram mortas pelas suas ideias. Repare que coisa interessante. Ele estava criticando a truculência de pessoas ao longo da história serem mortas pelas ideias. No caso de Marielle, provavelmente foi isso, mas a gente ainda não sabe. Vamos colocar ainda no plano
das dúvidas, não tenho certeza, mas tudo leva a crer que ela foi morta pelas suas ideias, né? E que isso é um absurdo, e que, enfim, e que é uma coisa terrível. O que ele estava tentando dizer é que isso às vezes motiva as pessoas a fazerem coisas boas, enfim, ele estava tentando trazer uma visão, enfim, esperançosa sobre um acontecimento trágico. E aí essas duas pessoas que xingaram ele, que chamaram de padre filho da P, e você pode imaginar, e muitos outros palavrões, acabaram fazendo o caso dele, quer dizer, mostraram que ele estava certo, porque foram extremamente truculentos, quer dizer, foram extremamente agressivos. E eles podem pensar e dizer assim, mas o padre não tinha que se meter com política, uma questão política e tal. Mas o padre não falou de partidos, o padre não falou em quem eles deviam votar. O padre estava apenas refletindo sobre uma tragédia e colocando o ponto de vista dele. E se aquelas duas pessoas não gostaram do ponto de vista do padre, poderiam se retirar, podem ir para uma outra igreja, poderiam depois pedir a palavra calmamente e dar uma posição diferente, se fosse o caso, se o padre desse abertura ou não. Isso daí é uma coisa que cada congregação decide. Mas eles interromperem a fala do padre com xingamentos, com ofensas, mostra um tipo de autoritarismo, um tipo de truculência que está permeando muitas das reações que nós estamos vendo à morte de Marielle Franco. E aí algumas pessoas, e tem algumas coisas que algumas pessoas não entendem, que eu gostaria de esclarecer. Uma das coisas que as pessoas não entendem é por que está havendo essa comoção em relação à morte dessa vereadora e tanta gente morrendo de forma fútil e tal. Existem vários motivos para a comoção em relação à morte dela ou por ter virado uma notícia internacional que se falou até na ONU. Mas um dos motivos é que se ela foi morta, como tudo leva a crer, pelas suas ideias, isso abre um precedente perigosíssimo para a democracia brasileira. Imagine que pessoas agora podem ser mortas porque dizem coisas que incomodam a certas estruturas de poder do Estado brasileiro. Então tem gente do Estado brasileiro que não gosta do que alguém disse, então simplesmente não tem negócio de diálogo, não mata. E se foi isso, isso abre um precedente perigosíssimo. E o resto do mundo reagiu e há essa comoção internacional, inclusive, e nacional, porque há um medo da violência chegar a esse ponto. Nós não toleramos nem que você pense diferente da gente. Se você pensa diferente, você deve ser morto. E, de certa forma, o que nós estamos vendo nas redes sociais fortalece esse medo, porque muitas pessoas estão dizendo coisas como não me incomodo com a morte dela, ou coisas assim, e mostram um grau de falta de humanidade, falta de consideração humana muito profunda, né? Falta de consideração com a família dela, com a companheira dela. Inclusive algumas pessoas atacaram ela, inclusive por ela ser homossexual, que mostra que essa intolerância ainda é extremamente forte no nosso país. Então, eu vejo que o que nós devemos, por um lado, nós temos que estar de olho na investigação, porque é fundamental saber quem foram os responsáveis e se isso realmente foi, como as evidências parecem sugerir, mas nós ainda não temos certeza, um crime político. E, por um outro lado, essas reações precisam ser estudadas, precisam ser analisadas, porque elas mostram um elevado grau de desconsideração com a vida humana. E essa desconsideração ela precisa ser atacada, criticada e desconstruída. Você pode dizer o que você quiser sobre a ideologia de Marielle Franco. Se você acha que essa ideologia é errada, é ruim, faz mal, é sua opinião. E você é livre para fazer isso. Mas, se você atacar ela com falsas notícias, e muitas falsas notícias foram vinculadas, coisas que não têm nenhum tipo de evidência. Aí teve uma pessoa que eu vi nos comentários, quem prova que essas notícias são falsas? Bem, não cabe a nós provar que notícias falsas são falsas, embora pessoas ligadas à família de Marielle tenham até construído um site para mostrar que elas são falsas. Cabe a quem afirmou isso trazer evidências. Se você não traz evidências, a sua afirmação não tem nenhum
valor, né? E quando você faz uma afirmação dessa de ataque ao caráter de uma pessoa sem evidências, eu julgo o seu caráter. Eu julgo o caráter de quem fez isso. Porque uma pessoa que resolve tentar destruir, desconstruir um outro ser humano, sem trazer evidências, é uma pessoa que está disposta a tudo pela sua própria ideologia, né? Pela sua própria visão de mundo. E é um comportamento realmente problemático, perigoso, e que nós devemos estar muito atentos. Bem, esse foi um primeiro vídeo sobre essa questão. É uma questão que eu ainda estou pensando. Eu acho que o que nós temos visto nas redes sociais, nas reações, nessa reação desses dois truculentos com relação ao padre, na reação da desembargadora ao trazer notícias falsas e simplesmente, quer dizer, uma pessoa que deveria ser a pessoa, uma desembargadora, uma pessoa que deveria ter mais cuidado em relação a isso, que teoricamente é mais bem informada, uma das pessoas mais bem informadas para não fazer esse tipo de coisa, e tem a levianidade de fazer isso e ainda por cima dizer que era a opinião como cidadã, como se ela não soubesse que a opinião dela essa vale para ideias ou para questões subjetivas, mas ela pegar afirmações factuais sobre um caráter de uma pessoa cai em calúnia, como se ela não soubesse disso. Então é grave. Por um lado, se ela não sabe, ela se desqualifica tecnicamente enquanto desembargadora, e se ela sabe, ela se desqualifica moralmente como ser humano, né? Então, vejam que situação difícil que nós estamos vivendo atualmente, quando a morte de uma política que nós ainda, a investigação ainda não chegou a uma conclusão, quer dizer, nós estamos ainda poucos dias depois da morte dela, e as pessoas estão tendo esse tipo de reação, de notícias falsas, desconsideração humana, desrespeito à família dela, é muito preocupante, e eu torço realmente para que nós possamos nos unir em torno de questões como justiça e não admitir que isso se torne um precedente para novas violências em relação a pessoas que falam coisas que os poderosos e os poderes da sociedade não gostam, né? George Orwell, que é a figura que eu mais, uma das figuras que eu mais respeito no século XX, uma das, com certeza, disse, certa vez, se liberdade significa alguma coisa, significa dizer aquilo que os outros não querem ouvir. E se Marielle foi morta por exercitar essa liberdade, por exercitar a liberdade de dizer o que certas pessoas não quiseram ouvir, a própria liberdade está em ataque e foi atacada. E é por isso que nós precisamos estar em alerta e não permitir que essa liberdade democrática fundamental seja perdida. Porque quando ela está sob ameaça de violência, nós começamos a perder, nós começamos a ter medo. O padre, por exemplo, na igreja disse assim, eu me entristeci porque ninguém se contrapôs aos dois truculentos. E eu também me entristeço um pouco, padre, mas eu tenho uma hipótese por que as pessoas não reagiram e não falaram nada para esses dois truculentos. Eu acho que elas ficaram com medo. E o medo, e o que essa violência faz, violências como a contra Marielle Franco faz, é que eles produzem a autocensura. A gente começa a ficar com medo de dizer certas coisas, de fazer certas críticas, porque a gente quer proteger a nossa própria vida, quer proteger a vida dos nossos familiares. E essa não deve ser a sociedade que a gente quer construir, que a gente precisa construir. A gente tem que lutar por uma sociedade que a gente tenha o direito de exercitar a nossa liberdade de expressão e saber que essa liberdade de expressão tem limites e que ela não pode descambar para coisas como calúnia, como difamação, que foi o que algumas dessas pessoas que reagiram à morte de Marielle cometeram. Esse é o meu recado, esse é o meu pensamento no dia de hoje, e esse enfim, é o que eu queria conversar com vocês nesse vídeo, né? Nesse bloco em que eu vou discutir as questões atuais. Vocês estão vendo que eu estou meio triste, chateado, mas esse momento não tem como negar que é isso que produz na gente.
Até o próximo vídeo. Espero que vocês, se vocês gostaram desse vídeo, vocês se inscrevam no canal, deem um like se vocês gostaram e voltem, porque a gente ainda tem muitas outras coisas importantes para conversar. Um abraço.